A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos na nossa aula de número 9, no curso de Panorama Bíblico. Eu sou o pastor Christopher Lopes e vou te ajudar nesse curso. Hoje falaremos a respeito da criação do homem, a primeira época, chamada época da inocência. Em aulas passadas nós já vimos a diferença da primeira terra para a segunda terra, ou chamada terra mineral, e a terra como conhecemos hoje. Já falamos um pouco de profecia de dupla referência, em textos como Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, a queda dos anjos e tudo mais. Você pode estar vendo esses vídeos aqui no meu canal, que está na playlist de Panorama Bíblico. Antes de nós continuarmos, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber toda semana vídeos novos para acompanhar esse curso que é tão importante para você compreender melhor a Bíblia Sagrada. Vamos lá. A criação, como nós conhecemos a era da Terra de hoje, o 7 sagrado, nós observamos que a Terra foi feita em 7 dias, e o 7 ele tem uma conotação muito especial, um simbolismo importante. O 7 é visto como o número da perfeição, número da plenitude, o número que completa, o número que determina que as coisas estão completas. Isso quer dizer o 7, é o todo. No hebraico existem 7 palavras na frase inicial que se antecipam aos 7 dias da criação. Poeticamente, toda a criação ela se revela e se completa na primeira frase. Cada dia da semana, por exemplo, ela corresponde a um dia com uma resolução completa, já que Deus ele começa no início do dia e ele completa posteriormente. Por exemplo, a luz do primeiro dia ela vai se completar no 4º dia, com o sol, a lua, as estrelas. Os céus e as águas do segundo dia se completam no 5º dia, com os peixes e os pássaros. E por fim, a terra seca e a vegetação do 3º dia vão se completar no 6º dia, primeiro com os animais, depois com os seres humanos e a forma superior de vida no pensamento bíblico. No primeiro dia da criação, a primeira coisa que nós observamos é que só haviam trevas na terra e os céus criados originalmente. Mas Deus agora ele vai criar a luz em meio às trevas. E esta luz, até então, ela vem do próprio Deus, tá? Ela vem do próprio Deus, porque antes do pecado não havia trevas, e toda a luz emanava do próprio Deus. É a condição que nós teremos na eternidade, quando o pecado, por fim, será extinto do universo. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 60, no verso 19, o profeta diz a respeito desse período: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Em Apocalipse, no capítulo de número 22 e no verso de número 5, no final de todas as coisas, João descreve que ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, o reinarão para todo sempre. Então, observe que se você traçar um paralelo a respeito da primeira terra, ou melhor, no início da criação, onde não havia pecado, com o final de todas as coisas, o que torna semelhante é exatamente essa ausência de trevas. Então, com isso também a ausência do tempo, que nós particularmente conhecemos, e de outras coisas mais. Vamos lá, vamos dar sequência. Após o pecado, Deus vai estabelecer o tempo, criando o dia e a noite. Ou seja, então antes do pecado não havia dia, não havia noite, não havia estações do ano, não havia meses, porque não havia o fator tempo. Se você considerar que o Adão ele não pode morrer, considerar que o Adão é perfeito e ele não pode morrer, então não tem necessidade do fator tempo. O fator tempo ele foi criado a partir do pecado do homem. Com a entrada do pecado, a terra então vai se transformar nisso. Deus cria a luz e faz a separação entre luz e trevas, e com isso Deus vai prosseguir com o seu plano de criação, tá?
Olha as palavras, disse Deus. Nós vemos nessas palavras como Deus criou tudo pela sua palavra. Nós temos no hebraico, nós temos no grego o que conhecemos por logos, que é a palavra contemplativa, é a palavra que observa. Mas nós temos no hebraico a palavra davar. Davar é a palavra criadora, é a palavra que quando é pronunciada, ela cria algo. E é exatamente esta palavra que está aqui neste original hebraico, no início de todas as coisas. Quando Deus ele diz haja luz, então o davar se manifestou, que é a palavra criadora. A palavra que nós conhecemos pelo Cristo, que até então era o Logos, e se torna o davar na ação criadora, ou seja, ele estava junto com Deus no início de todas as coisas, ele estava no princípio com Deus, e no momento em que Deus começou a agir por efeito criativo, então Cristo se manifestou nesta palavra criativa. Por isso que Paulo diz aos Colossenses que tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que existe se fez. Vamos lá, segundo dia da criação, ele vai criar o firmamento. Isso está lá no verso 6 de Gênesis 1. E o que é o firmamento? O firmamento é o que nós conhecemos por céu. Ele diz: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação das águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde de manhã o segundo dia. Se você observar aqui, este céu que nós vemos hoje, ele ficou envolvido por uma camada muito fina de água, né? Envolveu a terra. E Jó vai dizer isso no capítulo 37, no verso 18, quando ele diz que os firmamentos, o céu, ele é sólido como um espelho fundido. Em 26:10 ele vai dizer que há um limite circular sobre a superfície das águas. Então, essas águas que ficaram sobre os céus, e aí nós vamos ter que definir os céus, porque em capítulo 12, verso 2 de 2 Coríntios, nós observamos a existência de pelo menos 3 céus, tá? O céu que nós observamos, esse céu contemplativo aqui, o céu estelar e por fim o chamado céu dos céus, tá? Estes são os 3 céus que existem. Então, o primeiro céu da atmosfera que circunda a terra e possibilita a nossa vida. Há então uma divisão perfeita e esférica entre o primeiro e o segundo céu. O segundo céu é o espaço visível onde estão o Sol, o planeta, as estrelas, as constelações e as galáxias, terminando no firmamento, que é sólido como um espelho fundido. Portanto, este universo visível ele tem um final, e o seu fim é o firmamento. O firmamento como um espelho que nos impede de ver a glória de Deus e o seu trono, que estão no terceiro céu. E este terceiro céu não é alcançado fisicamente, ele só é alcançado de maneira espiritual. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala: eu não sei se esse homem estava no corpo ou se estava no espírito, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. E essas águas? Aonde estão essas águas? Essas águas estão acima dos céus, como você vê em Gênesis, né? Águas sobre o firmamento, acima do firmamento, e águas abaixo do firmamento. Abaixo do firmamento, mares, rios, lagos, né? E acima do firmamento, as águas que estão no terceiro céu. Observe, Salmo 29:3, o Senhor está sobre muitas águas. Salmo 29:10, o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. Salmo 104, verso 3, o vigamento da morada de Deus estão nas águas. Salmo 148, verso 3 e 4, as águas que estão sobre os céus. Então, nós observamos que acima dessa galáxia, diz que nós compreendemos fisicamente, existe a morada de Deus, é os chamados céus dos céus, e existem águas
que foram separadas dessas águas que estão aqui no nosso mundo visível. No terceiro dia da criação, as águas que estavam debaixo do firmamento foram enviadas e concentradas na terra num único lugar e começaram a se formar os mares. Deus enviou água à terra para que pudesse haver vida vegetal e animal. Então ele diz: ajuntem-se, verso 9, as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. Então, a partir daí, Deus então ele faz a terra surgir. E nesse momento Deus vai estabelecer limite aos mares. Jó, capítulo 38, verso 11, Deus questiona Jó sobre os limites das águas. Em Jeremias 5, 22, ele fala dos limites do mar. E Deus chama esta porção seca que aparece de terra. Como já havia água, que é a fonte de vida, Deus pode agora criar a vida vegetal. Então note que essa vida vegetal foi criada por Deus, perfeita conforme as suas espécies. Cada árvore frutífera daria fruto que tinha em si a sua semente e segundo as suas espécies. Ou seja, a criação ela não precisa de evolução. A criação, se ela evolui segundo as suas próprias espécies, tá bom? No quarto dia da criação, aí vai surgir os luminares no céu, o sol, a lua, as estrelas, para a separação do dia e da noite, para sinais, estações, dias, anos, para iluminar a terra, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Tá? Gênesis 1, verso 18, ele faz separação entre dia e noite, tá? No quinto dia da criação, ele começa então a dar vida à vida animal, nas águas, as aves que voam no céu, e isso está descrito no verso 20, e eu acho curioso, porque Deus ele dá uma ordem às águas, ele disse as águas, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Ele dá uma ordem, porque esta palavra aqui, que ele usa, com todas as vezes que você observar, disse Deus, e há um efeito criativo, esta palavra, o original dela é davar, a palavra no hebraico davar, assim como nós temos a palavra no grego logos, nós temos no hebraico davar. No logos a palavra contemplativa, a palavra que observa, porém no hebraico a palavra davar, ela tem um efeito criativo, ela tem o efeito de criar, e é por isso que quando Deus ele se pronuncia e diz haja, logo aconteceu. Criou, pois, Deus os grandes animais, ele vai criando a vida marinha, todos os seres viventes que rastejam, que povoavam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, e Deus então vai ver que esta criação, ela é muito boa. Agora, no verso de número 24, e no sexto dia da criação, Deus cria seres viventes na terra. A terra também vai produzir vida, por meio dessa mesma palavra, a palavra davar, por meio do davar de Deus, essa ação criadora, que é o Cristo Criador, ele vai produzir seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. Deus vai criar no sexto dia. E aí, por fim, no verso de número 26, a coroa da criação, no hebraico keter, coroa, a coroa da criação. Deus cria o homem, o único ser criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E aqui uma nota de rodapé: para toda a ação criadora anterior ao verso 26, animais no céu, animais nas águas, animais na terra, utilizou-se a palavra criadora, o davar de Deus foi utilizado para criar. Porém, no verso 26, o Senhor ele vai se reunir com o davar, que é o Cristo.
ele vai se reunir com o Espírito, ele vai se reunir com a Trindade, e ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem do hebraico tselem, e a nossa semelhança, demut. Então, esta palavra tselem do hebraico, ela é exatamente cópia, o espelho, uma imagem repetida, como se Deus então ele fosse criando a partir de uma imagem concebida. Então Deus cria o homem, o único ser criado conforme a imagem e semelhança de Deus, o homem criado para governar a terra, refletir a terra, a imagem de Deus, que é a sua formosura e a sua glória, a semelhança de Deus. E aí o demut, que quer falar de caráter e de comportamento. E neste momento nós notamos que Deus ele fala: façamos, ou seja, ali estava a Trindade reunida, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus vai estabelecer sobre o homem o domínio sobre a terra, a autoridade sobre a terra. Deus entregou, ele fez a terra e entregou ao homem. No Salmo 8 e no verso de número 3, ouça o que a Bíblia fala a respeito desta ação de Deus. No Salmo 8, no verso de número 3: quando eu vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visite? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, os bois, assim como os animais do campo, aves do céu, peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então observe o testemunho de como Deus entregou ao homem esse domínio. No Salmo 115, verso 16, a Bíblia diz: os céus são do Senhor, mas a terra Deus entregou aos filhos dos homens. Então, Gênesis 1, 29, Deus estabelece que o alimento do homem e dos animais seriam erva dos frutos das árvores. Só que lá na frente nós vamos observar como houve uma mudança nessa alimentação. E por fim, para nós terminarmos aqui, o sétimo dia da criação, Deus descansa de toda a obra que faz. Aqui mais um adendo: Deus não descansou porque estava cansado, Deus não descansou porque estava precisando tirar férias, Deus descansou porque não havia mais nada a ser realizado, porque a sua obra estava acabada. Então descansou aqui tem o sentido de parou, tem o sentido de terminou, e não do sentido de que Deus precisava realmente tirar um dia de folga. A Bíblia, então, observe que nessa questão da criação, Deus vai estabelecendo paulatinamente o efeito criativo através da sua poderosa palavra. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos falar aqui a respeito da continuidade dessa criação. Vamos falar aqui a respeito de como o pecado ele foi surgindo na terra. Vamos falar um pouco sobre a criação do homem e a sua constituição. Amém? Fique ligado, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, ative as notificações para que você possa receber novos estudos da parte de Deus. Fique na paz do Senhor, Deus os abençoe.